Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus nos abençoe. Mais um dia que fez o Senhor, mais uma noite que Deus nos deu para glorificar o seu santo e eterno nome. Nós estamos aqui direto da igreja, da Igreja Missionária Celeiro, na Estrada Velha de Maricá, número 1058, no segundo andar do Shopping Via Vianeto, em Maria Paula. Gostaríamos de convidar a todos os que estiverem próximos e não próximos a virem cultuar ao Senhor. A alegria do Senhor, ela se faz presente em cada momento que nós o cultuamos, em cada momento que nós nos alegramos na sua presença e ouvindo a sua palavra, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, a alegria é parte integrante da nossa salvação em Cristo Jesus. Ela faz parte, não olhando para o mundo, nem para as circunstâncias que o mundo tem, mas ela faz parte porque nós olhamos para a palavra de Deus. E pela palavra nós sentimos alegria, porque temos esperança no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na igreja trabalhando com o cumprimento das orientações das autoridades de saúde em face da pandemia, cumprindo 25% da capacidade do nosso templo. Crianças com até 2 anos ainda não participam, ainda não podemos ter salinhas para crianças, ainda não pode funcionar a cantina, nós não temos, mas também não poderia funcionar se tivesse. A aferição da temperatura está sendo feita no começo ali da entrada do nosso templo. É obrigatório o uso de máscaras, nós temos máscaras e temos as pessoas que usam máscaras internamente, mantendo a distância regulamentar aí de 1,5 m aproximadamente. A higienização dos acessos, a higienização das cadeiras com álcool de 70%, e temos a disponibilização de álcool em gel 70% para todos que aqui adentrarem ao templo. Portanto, essas são medidas necessárias e que nos impõem ante esse momento que estamos vivendo, o momento dessa pandemia, que também vai passar em nome de Jesus Cristo, como tudo passará em nome do Senhor. Então, como disse, a alegria que nos faz presentes aqui não é simples fato de estarmos aqui sendo abençoados, mas sim a esperança que nos dá a palavra de Jesus Cristo. E eu gostaria de iniciar este culto. Obviamente nós iremos iniciar com a leitura da palavra e iremos orar ao Senhor, Então, de modo que eu gostaria de lembrar aqui uma passagem em que o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma. E estando preso, ele poderia estar muito aflito, ele poderia estar muito angustiado, mas ao contrário disso, ele disse que a prisão dele era para a glória do Senhor. E assim também nós passamos por momentos de angústia, sabendo que tudo é para a honra e glória do Senhor. Então gostaria que os irmãos abrissem, as pessoas que tivessem as suas Bíblias, abrissem no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler aqui, só para iniciar o culto, e dando glória ao Senhor, capítulo 2 de Filipenses, do verso 4 ao verso 11. Capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, versos 4 a 11, diz assim, versos 5 a 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que nesse momento o Senhor, não só pedir, mas agradecer por estarmos vivos, por podermos respirar, por podermos estar aqui presentes adorando ao nome do Senhor. E eu diria que isso não tem preço,
Porque muitos certamente hoje lutam para ter um momento de fôlego. Muitos lutam para respirar. Enquanto nós estamos aqui respirando, louvemos ao Senhor pela vida. Louvemos ao Senhor porque estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para adorar o seu nome. Esta é a oportunidade que Deus fez a mim e fez a você. Esta é a oportunidade que Deus nos deu para honrar o seu nome. Esta é a oportunidade que Deus deu para que nós voltemos as nossas atenções a Ele e deixemos as coisas, Senhor, do mundo, as coisas que não importam. Ainda que precisemos das coisas materiais, mas mais importantes são as coisas espirituais. Certamente que fé é confiar em Deus plenamente, de sorte que nós não esperamos outra coisa a não ser confiar no Senhor. Fé é confiar em Deus e dizer às nossas aflições: aquieta-te. Dizer às nossas aflições: fiquem caladas, porque maior é o Senhor sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu sinto, sobre as dificuldades que eu tenho. Maior é o Senhor em te dar esperança, maior é o Senhor em te dar a verdadeira palavra de vida do que os meus problemas, as minhas ansiedades. Então fé é entregar ao Senhor e dizer às minhas ansiedades: fique calada. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui reunidos, não com outro propósito, senão de te adorar, de engrandecer, de enaltecer o teu nome, de dizer que tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, Senhor. Recebe as nossas orações, recebe, Senhor, as nossas ansiedades, recebe as nossas petições, Senhor. Nós clamamos a Ti para Te adorar, e o nosso único propósito aqui é fazer com que vidas que não Te conheçam passem a Te conhecer pela Tua palavra. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Seja adorado nesta noite. Seja agradecido. Salvação, e a Ti
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, declare, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, declare, vem Jesus, sim Senhor, Jesus, ora vem Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu consigo ouvir a igreja com máscara, vamos lá, vem Jesus, vem Jesus, vai saindo o som, bendito seja o nome do Senhor. Vem Jesus, sim, vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória ao Senhor, bendito é o nome do Senhor, magnificado seja o nome do Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo
nosso amigo Espírito Santo, nosso Consolador, o nosso guia, o nosso Redentor. Oh Espírito Santo de Deus, seja adorado, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é para Ti, Senhor. A honra, a glória, a adoração, o louvor seja engrandecido neste lugar. Visita, Senhor, cada um nesta noite, Pai. Estamos aqui porque Te amamos, estamos aqui porque temos um compromisso com o Teu reino, estamos aqui para Te glorificar. Não existe outro motivo a não ser para levantar as mãos e dizer: seja adorado, Deus, neste lugar, seja bendito. Tu és o Deus dos deuses, Tu és o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Pode ser, igreja, boa noite, a paz. Amém, uma honra e um prazer louvar o Senhor com vocês, estar aqui servindo ao Pai. Aleluia. Eu não sabia, mas a minha atitude que eu tomei lá atrás, um tempo lá atrás, hoje me trouxe aqui para os atos do Senhor. Louvado seja Deus. Quando um pecador se arrepende, glória a Deus, aleluia. Não saia daqui enganado. Eu quero te dizer uma coisa muito linda que está no meu coração. A festa diante dos anjos do Senhor, no céu, quando um pecador se arrepende, aleluia.
Senhor, obrigado, Senhor. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos, mais uma vez, vamos forte. Os reinos se abalam, abre seu coração, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Claro. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A igreja te adora, a igreja te adora. Abra seu coração bem forte. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A igreja te adora, Ele se amava, ele se amava. Só Ele é digno de honra e de glória.
Amém. Glória a Deus por esta palavra, por este momento. Nós temos que agradecer ao Senhor. O Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é que é digno de toda honra, de todo louvor, porque nós estamos aqui por sua graça. E mediante a graça, por meio da nossa fé, alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque existem vidas aqui que olham para o Senhor Jesus, não como o líder do cristianismo, até porque Ele é o próprio Deus, não poderia ser diminuído para ser apenas um líder de uma religião. E com todo respeito a quem pensa diferente, eu digo que a palavra de Deus diz: o Senhor é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que é o único caminho entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, muitas vezes, certamente nós temos aflições nessa vida por questões humanas, por questões que nos são às vezes difíceis de lidar, mas eu gostaria de dizer a vocês que cada momento que tiverem suas aflições, ou cada momento que pensarem estar caídos, lembre-se que os planos de Deus, eles são muito maiores do que o meu e o seu problema. Eles são muito maiores do que aquilo que eu possa ter e visualizar como um problema para a minha vida. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. O reino de Deus é eterno. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Ele nos oferece algo muito maior do que qualquer aflição. Então, se nós pensarmos estar caídos por algum problema que passamos, certamente o Senhor nos sustenta, certamente o Senhor nos levanta, porque Ele igualou a todos debaixo do pecado, para usar com todos de misericórdia. Então somos todos iguais perante o Senhor, somos todos necessários da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que essa palavra, que esses hinos estejam no coração de cada um, e que nós possamos adorar ao Senhor, não somente nos cultos aos domingos, nem às quintas, mas todos os dias da nossa vida, que até o último instante do fôlego de nossas vidas, nós estejamos adorando ao Senhor. E eu fico muito grato pelas pessoas que aqui estão, e fico muito grato porque este foi um local que o Senhor escolheu para que nós, e não outros, mas nós, todos os que estão aqui, viéssemos para adorar ao Senhor. E alguns visitantes, eu gostaria só que fizesse assim com a mão para dizer que é visitante. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus lhe dê aquilo que você espera, mas antes de dar, que você se achegue a Ele, porque Ele se achegará a vós. Muito obrigado, fique à vontade para cultuar ao Senhor, fique à vontade para estar conosco. O nosso propósito aqui não é outro, senão apresentar ao Senhor Jesus pela sua palavra, adorá-lo em verdade e em espírito, e fazer com que o nome dele seja engrandecido. Muito obrigado por suas presenças, muito obrigado em nome de Jesus. Deus o abençoe. Como disse, estamos um pouquinho distantes, em razão da pandemia, em razão dessas coisas todas, mas nós entendemos que estas coisas são também para a nossa aprovação, porque o Senhor, Ele quer que nós aprendamos em todo o tempo sobre todas as situações que passamos. Se nós não aprendemos nas tribulações, vamos aprender como? Deitados em casa assistindo Netflix? Nós precisamos aprender com as dificuldades, nós precisamos aprender com as adversidades da vida, porque o nosso Deus é um Deus que auxilia a todo aquele que nele crê. Quando eu li no começo a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, e ele simplesmente disse: olha, eu estou feliz aqui, mesmo preso. Ele registrou isso aqui na carta aos Filipenses, não querendo ler novamente, mas aqui deixa eu só pegar aqui. No capítulo 1 de Filipenses, no verso 18, ele diz assim: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira. E lá no verso 21 ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos nos espelhar na fé do apóstolo Paulo, porque se ele diz que o morrer é Cristo e o viver é ganho, o viver é Cristo e o morrer é ganho,
estamos nós no lucro, porque nós temos a Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar alegres na presença do Senhor. E por falar em estar alegres, é necessário que nós intercedamos por aqueles que amamos, porque muitas vezes nós pensamos nas nossas aflições, nas nossas ansiedades, mas nós temos, às vezes, ao nosso lado, pessoas muito contristadas e pessoas que são da família. Então, eu diria que, primeiro plano que nós temos que orar, nós temos que orar por todos, por todas as situações, mas é fundamental que nós fortaleçamos as famílias, porque a família é a célula máter da sociedade, porque Jesus instituiu a família, e todo aquele que crê passa a ser família de Cristo, e passa a ser meu irmão e minha irmã em Cristo. Então, por que não orarmos primeiramente por aqueles que são da nossa família? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abençoe a cada um dos nossos familiares. Eu vou pedir aqui ao irmão Luciano que faça essa oração por nós, e nós vamos nos juntar ao irmão Luciano, para que a nossa oração chegue ao Senhor, mas que não seja apenas um momento de oração, mas seja uma oração de intercessão, que seja uma oração que nós coloquemos realmente a nossa família diante de Cristo, diante do Senhor, porque Ele pode todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Todo o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo, e não há nada que o Senhor não possa fazer, mas é necessário que nós abramos a nossa porta, que nós deixemos o Espírito Santo entrar no nosso coração, para que Ele opere através da nossa fé, naquilo que cremos, pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus. Irmão Luciano, faça essa oração por nós, em nome de Jesus Cristo. Só higienizar aqui. Boa noite, amados irmãos. Cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Esse é o momento ao qual nós vamos entregar a nossa casa, a nossa família. É um momento ao qual, o Senhor ele vem cuidar daqueles que muitas das vezes estão ao nosso lado, mas também estão passando por dificuldades. Então, esse é o momento de entregar o nosso lar ao Senhor e deixar que Ele venha a trabalhar na nossa casa, nos nossos filhos e nossos familiares. Deus, em nome de Jesus, nós, Senhor, queremos entrar, Senhor, mais uma vez em Tua presença, Senhor, para entregar ao Senhor, Pai, cada família, cada lar, cada filho, cada pai, cada mãe, Senhor. Te entregamos em Tuas mãos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor age, Senhor, em qualquer momento de nossas vidas. Pai, Senhor, abençoa, Senhor, nosso lar, abençoa nossos filhos, abençoa a nossa casa, Senhor, abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Senhor, eu te entrego, Senhor, cada filho, Pai, nesse momento. Pai, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, no coração, na mente, Senhor, no caminhar de nossos filhos. Pai, eu quero te entregar, Senhor, as minhas filhas, eu quero te entregar a minha esposa, Deus, para que o Senhor venha também, Senhor, trabalhar no meu lar, Senhor, fazer com que, Senhor, a minha família, ela possa servir ao Senhor, Pai, como diz a Tua palavra, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que nós possamos servir a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, caminhar na Tua luz. Que a nossa casa, Senhor, nossa família, ela possa, Senhor, ser luz para aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, e aqueles que estão, Senhor, nessa redondeza, Pai, alcança, Senhor, essas vidas. Aqui, essas famílias que estão ao redor, Pai. Que o Senhor venha alcançar, Senhor, esses lares. Que o Senhor venha trazer, Senhor, famílias para cá, Senhor. Pai, e aqueles que estão em casa, Senhor, nos ouvindo, nos vendo, que o Senhor também, Senhor, abrace, Senhor, com a Tua mão forte. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nesse momento, visita cada lar, Senhor, cada família. Senhor, toma nossos pastores, que é a nossa família em Cristo Jesus. Toma, Senhor, cada irmão aqui também, que faz parte, Senhor, da família do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por esse momento, Pai. E louvar o nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. É um momento fundamental esse que nós tivemos. A oração do justo, ela pode muito por sua eficácia. A oração, eu diria que é bênção, não somente para quem você ora, mas para a posteridade de quem você ora. Eu tenho absoluta certeza que eu tenho sobre mim a ação de oração de pessoas que oraram por mim, em momentos que eu talvez estivesse numa situação muito difícil. E hoje eu sinto que o Senhor me fortaleceu. Mas por quê? Porque eu sou um cara que é bom, ou que estudou, ou que leu a Bíblia? Não, porque alguém orou por mim. Então a oração, ela tem uma eficácia quando você se aproxima do Senhor, em verdade e em espírito. Quando você se aproxima do Senhor, entendendo quem Ele é. Porque Ele é o Todo-Poderoso, portanto não há nada que Deus não possa fazer. Ainda que eu não veja as coisas que peço. Porque a oração não é só o pedir, mas a oração é a adoração da sua alma ao Senhor. Nós viemos aqui não por outra coisa, mas para fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito. Porque quem se alimenta da palavra não é o nosso corpo. O nosso corpo se alimenta de vegetais, de carne, mas a nossa alma, ela se alimenta da palavra de Deus. Então nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para ouvir a palavra. Iremos receber um maná daqui a alguns instantes pelo pregador. Que estejam os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor, que esteja a nossa alma, o nosso espírito aberto para que o Espírito Santo atue nas nossas vidas. Que nós possamos fazer discípulos, a começar da nossa família, a começar dos nossos filhos, e não sermos apenas religiosos, mas sim formadores de discípulos, não do pastor desta igreja, mas discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja glorificado através de nossas vidas. Nós temos ausentes neste momento, quinta-feira, pastor Leandro, pastor presidente dessa igreja, estará pregando aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o pastor Francisco Noronha, que está também no Nordeste, visitando sua família em uma viagem missionária. Então nós estamos intercedendo pelos nossos pastores, para que eles estejam aqui, porque nós os amamos, mas nós também queremos ouvir da palavra de quem conhece, de quem Deus deu sabedoria, para alimentar a nossa alma. E é por isso que estamos aqui também para adorar ao Senhor. Dentro da questão da adoração, eu gostaria de passar a um momento também importante. Nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. E as nossas ofertas, elas são bem simples, os nossos visitantes fiquem à vontade. Esta igreja não impõe nenhum tipo de obrigação, nada sobre isso. Mas o Senhor, assim diz a palavra, no 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então veja que, a despeito desta igreja, ou quando os senhores estiverem em qualquer obra missionária, ou qualquer ato que se diga que é em nome de Jesus Cristo, e pedirem oferta, os senhores pensem na glória do Senhor, e pensem na obra que é para o Senhor. Portanto, se não houver alegria, não oferte. Não oferte, porque nós precisamos adorar a Deus, e adoramos a Deus com os nossos hinos, adoramos a Deus com a nossa pregação, adoramos a Deus com a nossa vida, com as nossas ofertas. Veja que é uma oferta, é espontâneo. Então, assim diz a palavra, Deus ama o que dá com alegria. Vamos contribuir na casa do Senhor. Nós não somos mantidos por órgãos governamentais, nós é que nos mantemos. E como tal, temos as despesas e temos que contribuir com isso. Os visitantes que fiquem à vontade, mas aqueles que creem no Senhor, que contribuam generosamente conforme a vontade do seu coração. Amém? Peça ao irmão que faça. Nós vamos orar. Já separei o meu aqui. Nós vamos orar. Os irmãos segurem seus envelopes e digam ao Senhor. Feche seus olhos e diga ao Senhor: Senhor,
Eis aqui, Senhor, uma parte pequena, uma pequena contribuição, não para esta igreja, não, mas uma contribuição para a tua obra, para que haja, Senhor, conhecimento e fartura na tua casa, de maneira que ao necessitado seja alcançada também por estas ajudas, por estas ofertas. Somos uma igreja missionária, cumprindo a missão e a obra que é tua e não nossa. Por isso entregamos a Deus aquilo que Deus já nos deu em parte, para que nós possamos glorificar o teu nome com as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E dando continuidade ao nosso culto, amados, nós agora entramos no momento que é aquele, que é não vou dizer o principal, porque todos os momentos são importantes. No entanto, existe muita responsabilidade neste momento que agora se inicia, que é exatamente o abrir da palavra, a exposição da palavra, porque é por esta que vem a nossa fé. Nós fortificamos a nossa fé na palavra do Senhor. Nós adquirimos sabedoria, adquirindo o conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando se diz libertar, não é libertar, às vezes as pessoas pensam, de demônio, sim, também. Mas muito da mentira, do engano e do tropeço. Porque hoje temos várias pessoas falando em nome de Jesus, muitas vezes fazendo tropeçar os pequeninos. E certamente a responsabilidade recai sobre aquele que fala. E nesta igreja nós temos pessoas, neste templo nós temos pessoas consagradas ao Senhor, que oram ao Senhor, que pedem ao Senhor sabedoria e entendimento da palavra. E por isso, neste momento, nós vamos orar pelo pastor Paulo. É o nosso pastor que vai ser canal do Espírito Santo, canal do Senhor, canal de Deus, para nos ofertar aquilo que Deus já nos ofertou pela palavra. Então nós vamos aqui orar pelo nosso irmão, sabendo que o Espírito Santo é com ele e que por ele nós iremos nos alimentar da palavra do Senhor. Senhor meu Deus, eis aqui o teu filho, pastor Paulo, nosso irmão Paulo, porque, Senhor, lhe aprouve que neste dia, que nesta hora, tu concedeste a ele um momento de expor a palavra que não é dele, mas a palavra que é tua para os nossos corações. Eu entrego o teu filho nas tuas mãos e digo, em nome de Jesus, cuida do teu filho, Senhor,
cuida dele, dê sabedoria e dê discernimento em todos os momentos da vida dele. Sê com ele neste momento em que ora nos falará do teu amor e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Tema da mensagem desta noite: olha, uma rápida viagem pelas 7 igrejas do Apocalipse. Esse rápido aí é por minha conta, tá? É porque eu vou tentar ser breve, vou adaptar dentro de um tempo, tá bom? Eu vou resumir, vou ser objetivo. Então, uma visita às 7 igrejas do Apocalipse. A mensagem é tremenda, irmão. Se eu fosse você, ficava ligado e absorvia tudo. Porque o objetivo dessa palavra, observa que o Senhor Jesus, ele designou João a mandar essas 7 cartas para as 7 igrejas. A igreja do Senhor Jesus de hoje faz parte também dessas igrejas. É a mesma carta, é para nós. Qual o objetivo, então? Observa que Jesus, ele criticou algumas igrejas, ele elogiou algumas igrejas, ele se agradou de algumas e ficou triste com outras. E o que a gente vai fazer? A gente vai reter o que é bom. Vamos aprender aquilo que as igrejas fizeram de bom, que sirva de modelo para a igreja evangélica na face da terra. A igreja que se diz cristã, a igreja que é predominada cristã. Então nós vamos reter o que é bom e jogar para fora aquilo que Jesus não gostou. Amém, irmãos? Estão comigo? Mandar para fora aquilo que desagradou o Senhor. Pior que hoje existem muitas pessoas que estão fazendo o contrário. Estão pegando aquilo que Jesus não gostou e está jogando fora aquilo que era para fazer. Isso é um outro assunto. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. Eu vou ler aqui os versos de 9 até o 13. Apocalipse 1, de 9 ao 13. Todos já acharam? Uma visita às 7 igrejas do Apocalipse. Vamos lá, diz o texto: eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Esses castiçais é o mesmo que candeeiro, que representa as 7 igrejas. E no meio dos 7 castiçais quem estava? Um, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida, cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, uma coisa que Jesus, ele deixou bem claro: eu tudo vejo, eu estou vendo, eu estou de olho. Amém? Eu estou de olho, estou vendo tudo. Eu sei as tuas obras. Jesus tudo vê. Ninguém se esconde diante dos olhos do Senhor. Amém? Deus é um Deus de justiça. Ninguém se esconde diante dos olhos do Senhor. Vamos então viajar à primeira igreja rapidamente, Éfeso. Essa igreja, ela tinha tudo para começar bem e terminar bem. Éfeso, ela foi até criticada, não foi aquela crítica tão pesada, mas ela poderia terminar bem. Começou muito bem, mas poderia terminar muito bem. Por quê?
A igreja de Éfeso, aprenda isso para a gente também fazer como eles no princípio. A igreja de Éfeso não tolerava falsos mestres, não tolerava falsos apóstolos. Ela odiava os ensinamentos dos nicolaítas. Odiava. Aí Jesus, eu estou contigo nessa parte, Éfeso. Eu também odeio os ensinamentos dos nicolaítas. Olha Jesus compartilhando aí com Éfeso. Então, queridos, nós temos que odiar ensinamentos hereges. A igreja de Éfeso e a igreja de hoje, ela tem que ser que nem o crente de Bereia, examinar tudo. O que eu estou pregando, você pode conferir na Bíblia, porque está na Bíblia. A igreja de Bereia conferia tudo. Éfeso também tinha essa característica. Não aceitava falsos ensinamentos. E isso tem espalhado muito por aí, por isso que eu falei. A parte que Jesus não gosta, tem muitos fazendo. Tem muitas pessoas aceitando falsos ensinamentos, falsos apóstolos, falsos mestres, como diz aqui. Não tolerava falsos mestres, falsos apóstolos, odiava as obras dos nicolaítas. Porém, essa igreja que começou bem, deveria terminar bem, o que aconteceu? Ela perdeu a sua essência, perdeu o primeiro amor. Que a igreja do Senhor Jesus não perca a sua essência, que é o primeiro amor. Quando nós... Olha, existe duas ocasiões para que a gente fica cheio de amor. É quando nós aceitamos a Jesus. Primeiro ponto, a gente faz tudo. Vai, sobe a monte, ora, vai ao culto todos os dias. Se tiver culto de manhã, de tarde, de noite, a gente está lá. De manhã, tarde, de noite, um fervor. O tempo vai passando, daqui a pouco esfria. Perdeu o primeiro amor. Inauguração de um novo templo. Estamos aqui. Eu lembro... Lá em Piratininga estava bom, né? A pandemia veio e jogou uma aguinha fria, mas aqui vai começar um novo tempo. Aqui está um povo que adora ao Senhor. Que este primeiro amor, a este local, a essas pessoas que vão ser evangelizadas, a essa vizinhança aqui, esteja no seu coração, essa chama por almas esteja na sua vida, igreja. Que este primeiro amor, uns pelos outros, não perca a preocupação e o amor, você pelo seu irmão, esteja sempre preocupado. Se um irmão faltar num culto, fica de olho, talvez não esteja bem, faltou 2 cultos, sinal amarelo, é algo preocupante aí. Faltou 3, já está no sinal vermelho. Olha, não precisa esperar o pastor para visitar. Procura saber porque aquele irmão não está vindo. Isso faz parte do primeiro amor. Quantos compreendem? Diga amém. Éfeso perdeu o primeiro amor. Então, queridos, que fica essa primeira lição aí. Não perca o primeiro amor, mas faça aquilo que a igreja de Éfeso fazia. Odeia os falsos ensinamentos. Vamos para Esmirna rapidinho. Essa igreja de Esmirna, ela agradou muito ao Senhor Jesus também. Ela agradou muito ao Senhor. Essa igreja aqui é o exemplo de igreja perseguida. Amém? Essa igreja é um exemplo de igreja perseguida. Por quê? Esmirna, ela foi tão perseguida que ela acabou ficando pobre. Perderam bens materiais. Perderam muitas coisas materialmente falando. A perseguição foi ferrenha em cima dessa igreja. Existem muitas igrejas que estão sendo perseguidas lá fora, mas é perseguição de morte. No nosso país existe uma perseguição camuflada. É uma perseguição moral. É uma perseguição espiritual que tem que ser repreendida pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui cultuando, mas existem muitos que perseguem moralmente. Por causa de escândalos de uns, outros acabam pagando pato. Então a igreja brasileira, ela é perseguida também, espiritualmente e moralmente. Mas a igreja de Esmirna, ela agradou muito ao Senhor. Ela se dizia, nós somos uma igreja pobre. Aí Jesus fala, não, você é rica. Rica da graça, do conhecimento, do esforço. Então continue fazendo a obra, continue evangelizando, embora seja perseguido. Queridos, aqui no nosso país, ser honesto é sinônimo de perseguição. Quanto se entende isso? É verdade. Ser honesto hoje no nosso país é sinônimo de perseguição. Você não pode ser honesto trabalhando. Se você está dentro de uma instituição, seja ela municipal, estadual, federal, para não dizer o nome de instituições, se você entra para trabalhar direito, com honestidade, vai vir um grupinho e vai tentar te corromper. Olha, se você não estiver com a gente, vai ficar ruim. Aquele ali acaba ficando ali, ó,
imprensado, muitos acabam se juntando à máfia. Isso não é só nas instituições governamentais, estaduais e federais. Até algumas empresas, a qual você vai ser honesto e você é taxado como puxa-saco. Sim ou não, igreja? Irmãos, não dê ouvido ao diabo. Seja fiel, seja honesto por onde você for, na tua casa, na igreja, no seu trabalho. Seja honesto em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ela tinha um dirigente, um bispo chamado Policarpo. Esse homem tinha 86 anos. 86 anos dedicado ao evangelho. Ele foi perseguido, ele foi levado para a arena, porque ele não negou o nome do Senhor. Não negou, ele ia ser queimado vivo. Já estava pronto lá a fogueira. E ele já estava próximo da fogueira quando um vento soprou ao contrário, ele se livrou da morte na fogueira. Um dos soldados, vendo a agonia dele, deu um golpe fatal de espada, matando ele. Ele não morreu queimado, morreu com um golpe de espada, porque não negou o nome do Senhor Jesus, mas está salvo na glória. Amém? Isso é ser cristão, isso é ser honesto, isso é ser fiel ao Senhor, é ser fiel à sua obra. Que nós possamos ser como Esmirna, não dar ouvido a perseguidores, amém? Mesmo estando passando por dificuldades, mas fazer o que é correto, porque a igreja que foi taxada, dizia pobre, Deus falou, não, você é rica. Então continue sendo honesto, queridos. Vamos dar um pulinho agora para Pérgamo, a terceira igreja. Igreja de Pérgamo era aquela igreja que estava misturada com o mundo. Eita! Igreja que estava misturada. Uma parte servindo a Jesus e a outra a idolatrias. Uns seguiam a Jesus, outros davam crédito às doutrinas de Balaão. Irmãos, se nós não estivermos juntos com o mesmo propósito no Senhor Jesus, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai bater cabeça um com o outro, a obra não vai andar. Eu acho que todos aqui estão com o mesmo pensamento de louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor, fazer a obra do Senhor Jesus. Quantos estão com o Senhor Jesus? Diga amém. Então essa igreja estava misturada. Alguns seguiam a Jesus, outros davam crédito às doutrinas de Balaão. O líder dessa igreja, Antipas, ele foi morto por ser fiel a Cristo. Então que nós sejamos fiel também até a morte, porque o Senhor dá-nos a coroa da vida. Nós receberemos a coroa da vida, assim como ele disse, ser fiel até a morte. E o que vai acontecer? Dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Vamos dar um pulinho agora para Tiatira. Tiatira, essa igreja aqui, o Senhor falou, olha, essa igreja tem amor, essa igreja tem fé, essa igreja serve, essa igreja trabalha e essa igreja tem paciência, é uma igreja paciente. Glória a Deus, elogios do Senhor. Uns fiéis serviam ao Senhor, olha aí o mal. Outros toleravam os ensinos da falsa profetisa, que tinha também por nome de Jezabel. Essa Jezabel não é aquela lá do Antigo Testamento, não. Aquela lá que perseguia os profetas, a mulher de Acabe, né? Perseguiu o povo de Deus. Essa aqui foi chamada de Jezabel porque ela tinha as características daquela. Era falsa profetisa, infiltrada no meio da igreja do Senhor. Irmão, já vi tanto isso. Já vi tanto disso. Olha, irmãos, abre os olhos. Tenha discernimento. Tá? Vai pegando, vai retendo o que é bom dessas igrejas aí. Você vai deparar com muitas pessoas dessa forma. Vai deparar. A igreja do Senhor ela só vai terminar quando Jesus voltar. Aí vai ter a igreja perfeita. Então, a falsa profetisa, ela persuadia muitas pessoas. Ela atraía muitas pessoas com as suas palavras, com as suas orações. Então, um grupinho seguia. A gente vê tanto isso, né? Daqui a pouco sai, leva um grupo junto, aí monta uma seita. Então, fica de olho nas Jezabels da vida. Você pode não ver, mas Jesus tudo vê. Agora, quem tem discernimento vai saber. Vai ficar que nem Éfeso. Olha, não vai tolerar falsos ensinamentos, viu? A igreja de Tiatira deu mole.
deu mole, tolerou os ensinamentos da falsa profetisa Jezabel. Então o Senhor está de olho, o Senhor tudo vê. Eu sei das tuas obras, eu sei das tuas obras. Ninguém se esconde diante dos olhos de Deus. Amém? Ninguém. Vamos dar um pulinho até Sardes? Vamos visitar Sardes. Essa igreja aqui, ela se dizia viva. Nós somos uma igreja viva. Tem tantas pessoas que denominam assim. Eu sou uma igreja viva, minha igreja é uma igreja viva, uma igreja avivada. Mas quem pode falar é o dono da igreja, Jesus. Sardes falava que era uma igreja viva. E Jesus, não, você é morta. Ih, terrível. Essa igreja que se dizia viva, Jesus disse, não, você é morta. Ele falou, ele repetiu as mesmas palavras para essa igreja, vigia. Olha só, vigia. Esse vigia aqui, ele está relacionado à imoralidade, irmãos. Dentro da igreja de Sardes, imoralidade. Mas nem todos se contaminavam, nem todos. A Bíblia diz que uns não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes. E sabe o que aconteceu? Jesus, ele declarou, aqueles que não contaminaram, Sardes, glória a Deus, Sardes, eu conheço as tuas obras, vigia, ser vigilante, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Então, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Essa é a igreja de Sardes, que estava se contaminando com a imoralidade. Infelizmente, irmãos, dentro de muitas igrejas, muitas pessoas estão se contaminando, trazendo as práticas do mundo para dentro da igreja, trazendo costumes para dentro da igreja, trazendo coisas que, olha, francamente, até muitas das vezes escandaliza, e está se contaminando, está escandalizando o evangelho do Senhor Jesus. Então, que você vigie, que você não se contamine como Sardes se contaminou, que você seja um daqueles que não se contaminaram, que não contaminou as suas vestes. Amém, igreja? Vamos dar um pulinho agora até Filadélfia. Essa aqui agradou bastante o Senhor, hein? A igreja de Filadélfia, que se dizia que tinha pouca força, mas o Senhor disse, vocês guardaram a minha palavra, não negaram o meu nome. Olha, dentro da igreja de Filadélfia existiam falsos judeus. Eles tentavam atrapalhar a obra, eles tentavam atrapalhar o evangelismo da igreja de Filadélfia, tentavam impedir que essa igreja avançasse, tentavam atrapalhar. Mas o Senhor diz, eis que diante de ti, Filadélfia, eis que diante de ti, igreja missionária Celeiro, eu pus uma grande porta e ninguém pode fechar esta porta. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. Por isso que o Senhor falou para Filadélfia, essa porta é a porta do evangelho. Irmãos, a igreja missionária Celeiro tem no coração o desejo ardente de fazer missões, amém? De espalhar, de evangelizar, de fazer missões culturais, missões urbanas, missões internacionais. Então, vai existir muitas dificuldades, e o Senhor diz, eu abri uma grande porta diante de você. Igreja, Deus abriu uma grande porta diante de você. Ninguém vai impedir essa porta de se fechar. Amém? Porque só Deus pode fechar. Ele que abriu, e se Ele que abriu, só Ele pode fechar. Essa igreja ela foi muito elogiada pelo Senhor. Agora vem, meu Deus do céu, aquela que foi a pior de todas, Laodiceia. Essa igreja aqui, ela representa mornidão espiritual. Irmão, se tem uma coisa que nós não podemos ser, é mornos. Crentes mornos. Laodiceia, ela desagradou tanto o Senhor que o Senhor não entrou nessa igreja. Foi a única igreja que o Senhor não entrou. Ele não entrou nessa igreja. Tanto que Apocalipse 3:20 ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, aí sim eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Por quê? Laodiceia era uma cidade rica, a mais rica da Ásia, uma produção de lã negra com brilhantes para fazer roupas caríssimas. O maior centro médico da Ásia naquela ocasião. Laodiceia tinha a fabricação de colírios com pó de frígio misturado com óleo. Solução oftálmica para a vista. Fazia também solução otológica para o ouvido, com pó de frígio e óleo. E vendia muito, e era famoso isso em Laodiceia. Laodiceia era aquela igreja para ser perfeita. Aos olhos da população, todo mundo olhava Laodiceia como uma igreja perfeita. Laodiceia não tinha problemas financeiros. Laodiceia não passava perseguição, ninguém perseguia Laodiceia. Laodiceia fazia os cultos, normal, pregava, mas o Senhor teve enjoo por Laodiceia. Por que o Senhor fala, quem dera que você fosse quente ou frio, mas você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe por quê? Laodiceia estava no meio de duas cidades, Hierápolis, águas quentes, que vinha do aquedutos. Hierápolis recebia águas quente, mais quente. Colossos recebia águas frias, geladinha, dava até para beber. Mas a água que vinha das montanhas, dos aquedutos para Laodiceia, chegava morna. Você entende? Você já tentou beber um copo de água morna, principalmente de manhã? Mas eu não digo morna, é tirada da torneira não, é esquentada no fogo. Vai lá, esquenta um copinho de água e tenta beber, você vai ficar com ânsia de enjoo. Por isso o Senhor falou, você me provoca ânsia, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus faz umas analogias com a geografia de Laodiceia, com os costumes de Laodiceia, para mostrar o quanto ele não se agradava daquele lugar. Laodiceia era um povo arrogante, um povo soberbo, um povo que se auto-intitulava, nós não precisamos de nada. Certa vez aconteceu um terremoto naquela cidade, por ano de 61 depois de Cristo. O governo ia fazer a reforma daquela cidade, ofereceu ajuda, mas os moradores de Laodiceia rejeitaram. Não, nós mesmos vamos reconstruir do nosso jeito a cidade. Esta cidade desagradou muito ao Senhor, porque quando Jesus fala que você é cega por causa dos colírios, lembra? Quando Jesus fala que você é surda porque não ouve a voz do Senhor. Jesus estava à porta, mas não ouvia. Quando Jesus fala, eis que eu aconselho que você compre ouro refinado, é porque ela se dizia muito rica, mas Jesus diz, você é pobre, nu, cego, desgraçado. Queridos, é a pior coisa que tem, é a mornidão espiritual. Que você jamais seja morno, que você seja cheio da graça do Senhor Jesus, que você seja uma igreja avivada, uma igreja que tenha ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Muitas pessoas estão com os ouvidos tapados como Laodiceia. Jesus fala, mas não ouve. Muitas igrejas estão cegas, não enxergam. Jesus está no meio de vós, mas você não vê. A igreja de Laodiceia não via, não sentia. Tem que estar faltando alguma coisa nesse lugar. Tem alguma coisa errada. Se você começa a cultuar ao Senhor e aquele culto está pesado, nada dá certo, o som não funciona, a corda arrebenta, tudo, falta luz, tem alguma coisa errada, tem coisas espirituais acontecendo, irmãos. Precisa de ter olhos espirituais. Não é pingar o colírio de frígio nos olhos para tentar ver. Olhos espirituais, que você possa ver, que você possa sentir, que você possa ouvir a voz do Senhor. Deus fala conosco a todo instante, mas nós tapamos os nossos ouvidos. Nós preferimos ouvir fulano, ciclano, beltrano, ouvimos todo mundo, ouvimos até a TV, mas não damos ouvido à voz do Senhor. Ouvimos conselho de gente que não tem compromisso nenhum com o Senhor.
pegamos conselhos de quem não tem compromisso com o Senhor, mas não pegamos os conselhos de Jesus. Laodiceia, mornidão espiritual. Glórias ao Senhor. Aleluia. O que levou Laodiceia à mornidão foi principalmente a independência. Nós não precisamos. Apocalipse ele fala bem isso, nós não precisamos. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí Jesus diz, não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, quando a gente começa a ficar muito dependente, independente do Senhor, dependente de nós mesmos, achamos que vamos resolver tudo, esquecemos de orar quando tem que orar, esquecemos de consultar os conselhos do Senhor, nosso psicólogo, nosso mestre. Temos questões para resolver. Não, vamos resolver. Não, por que não vamos orar primeiro? O Senhor pode interferir na questão. Independência. A independência de Laodiceia era totalmente financeira. A gente tem tudo. Irmãos, às vezes é preciso o Senhor tirar muito de nós. Botar a gente lá no pó. Para dar valor. Para recomeçar com dignidade. Para mostrar que nós não somos nada, somos pó. Sem o Senhor nós não somos nada. Somos como uma folha seca que eu preguei na quinta-feira aqui, que cai de uma árvore e o vento joga onde quer. Não tem rumo, não tem direção. Folha seca que o vento joga para onde quer. Não, nós temos um Pai, nós temos um Deus sim. É para o inimigo escutar, nós estamos bem amparados. Nós temos um Deus que nos direciona. Nós temos um Deus que cuida da nossa causa. Nós não vamos nos afastar do Senhor por nada. Nada poderá nos afastar do Senhor. Não é a fama, não é o sucesso, não é a casa nova, não é o carro novo, não é a empresa nova, não é o emprego novo, não são os amigos novos. Ninguém vai nos afastar do Senhor. Ninguém vai nos afastar do Senhor. João, quando recebeu a visita do Senhor, você viu o que nós lemos ali. Ele olhou para trás para ver quem era. Quando João vira de costas, a imagem que João viu é para nunca se esquecer. João viu um Jesus glorificado. A imagem que João tinha de Jesus era de um Cristo sofrido, de um Cristo chicoteado, de um Cristo açoitado. A imagem que João tinha antes de Cristo se ascender aos céus era de um Cristo que tinha nas mãos a marca do cravo. Era de um Cristo que tinha na testa a marca da coroa de espinho. A imagem que João tinha de Cristo antes de se ascender aos céus era de um Cristo que, quando estava no Getsêmani, suou gotas de sangue. Mas quando João olha para ver quem era, ele ficou impactado. Ele olhou para cima. Ele viu que no seu cabelo era branco como a lã e como a neve. Ele viu que no seu rosto resplandecia como a luz do sol. Ele olhou para os seus olhos e disse, mas os olhos eram como chamas de fogo, que tudo vê. Ele viu na sua boca sair uma aguda espada de 2 gumes. Ele ouviu da sua voz como voz de muitas águas. Ele olhou para o seu pé e viu como um pé de latão reluzente que foi refinado ao ouro, como se fosse aquecido na fornalha de fogo ardente. Aquela imagem foi tão forte para João que ele se prostrou diante do Senhor. Ninguém aguenta com a imagem tão gloriosa do Senhor. O Senhor é tão maravilhoso. Ele caiu aos pés do Senhor e o Senhor estendeu as suas mãos. Mãos essa, abençoadoras. Mãos essa que levanta. Mãos essa que cura. E disse, não temas, João. Eis que estou contigo. Eu fui morto, mas agora eu vivo para todo sempre.
Nas minhas mãos está a chave da morte e do inferno. Glorificado seja o nome do Senhor. Magnificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que vive e reina. Em suas mãos está a chave da morte e do inferno. Adorado seja o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Esse foi o Jesus glorificado, magnificado, resplandecente que apareceu para João. O mesmo Jesus que reina na nossa vida. Eu quero mais adorar esse Deus. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus glorificado que está avisando a todas as igrejas: eu tudo vejo, ninguém se esconde dos meus olhos. Você que está assistindo aqui pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, o Senhor tudo vê. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Não faça a obra do Senhor de qualquer maneira. As coisas do Senhor são santas. A obra do Senhor é sagrada. Se não tiver em condição, não faça. Se não tiver em condição, não faça. Mas se tiver, faça com zelo, faça com amor, porque Ele merece. Ele merece. Que nós possamos reter tudo de bom das 7 igrejas. Que nós podemos jogar para longe da nossa vida tudo que desagradou o Senhor. Quantos compreendem essa mensagem? Diga amém. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós queremos fazer o melhor para Ti. Nós queremos fazer, Senhor, nós temos desejo de fazer o melhor para Ti. O Senhor nos designou a pregar o Evangelho, a evangelizar em todos os cantos. Pai, eu não quero aqui saber de quem está fazendo. O Senhor tudo vê, não preciso de mostrar. O Senhor tudo vê. Os olhos do Senhor foi como João viu. Chamas de fogo, é uns olhos que tudo vê. Ninguém se esconde. Para onde fugiremos da tua face? Não adianta, o Senhor tudo vê. Mais cedo ou mais tarde, a justiça do Senhor é feita. Pai, que esta igreja, ela venha agradar a Ti, em todos os quesitos. Pai, ensina-nos a fazer a Tua obra com zelo, com amor. Nos ensina, Senhor, a amar como devemos, a não abandonar o primeiro amor. Nos dê discernimento, Senhor, para saber o que vem de Ti e o que não vem. Como a igreja de Éfeso. Senhor, não deixa, Pai, que falsos ensinadores penetrem no meio da Tua igreja. Quando eu falo a Tua igreja, não é apenas a igreja missionária Celeiro, é a Tua igreja que professa o Teu nome em todo canto. É a igreja que está cultuando o Teu nome agora em todos os lugares. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja o alvo principal. Que o Senhor seja o nosso alvo, o desejo da nossa alma, do nosso coração. Abençoa cada vida aqui, Pai. Dê sabedoria, dê discernimento. Dê sabedoria na palavra. Ó Deus, nos ensina a cada dia. Tira, Senhor, a nossa autocapacitação. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não sabemos nada, nós aprendemos todos os dias. Não adianta os seminários da vida se o Senhor não nos ensinar. O maior seminário está aqui, a Tua palavra. O demais são complementos. Eu não posso colocar os meus 7 anos de estudos teológicos como primeiro lugar. Não. Em primeiro lugar, estão os Teus ensinamentos. É o Senhor quem ensina. É o Senhor quem muda as regras. Está determinado na Tua palavra. Pai, nos ensina, nos capacita cada dia, que eu te peço, no nome do Senhor Jesus.